Alô, famílias! Bom dia, famílias! E aqui eu continuo as minhas postagens. Estas postagens que dizem respeito à Constituição Federal e à formação familiar da nossa sociedade. Porque a família é uma célula primordial na formação de uma sociedade saudável. E foi isso que eles conseguiram, de maneira incompetente, de maneira irresponsável, destruir em 1988. E eu mostro isso para os senhores e senhoras, com argumentações fortes. Então vejam, por exemplo, eu vejo aqui a Constituição na minha frente, onde ela fala em princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira, ordem social, disposições constitucionais gerais. E aí vem uma série de outras situações. Então vejam como a própria Constituição Federal se contradiz às realidades que o Brasil vive hoje. As realidades que a nossa sociedade brasileira está vivendo. Fica muito claro, fica muito nítido. Não tem por onde escaparmos. Eles falam aqui, por exemplo, em organização de poderes. Estão tudo em conluio, juntos. Um encobrindo o outro. Um dando uma força para o outro, ao invés de cumprirem com as suas obrigações de ofício. Não é isso que nós estamos vendo? Poderes judiciais favorecendo poderes legislativos, poderes governistas. Não é isso que nós estamos vendo? Então não estão interagindo contra a Constituição Federal? Será que eu estou errado? Quando eu vejo aqui, olha, direitos e garantias fundamentais. Que direitos e garantias fundamentais são essas? Se você não tem médico, não tem remédio em pronto-socorros, em postos de saúde, se você tem os seres humanos que eram para estarem acamados em macas, em corredores de hospitais. Eu ontem fui no hospital militar, não tem especialistas, não tem urologista para atender. Eu só poderei ser atendido em janeiro. Se eu tiver um câncer de próstata, eu vou morrer. Aquela moça que recorreu à justiça devido ao seu problema crônico, né? Cujo medicamento custa 3 milhões de reais, pois o governo recorreu para derrubar a liminar e a ministra manteve a liminar para que ela recebesse o medicamento. O governo estava pensando o quê? O jurídico do governo estava pensando o quê? Não, vamos quebrar essa liminar. Nós não podemos ceder 3 milhões de reais para comprar o medicamento para esta moça. Deixa que morra. Quando a Constituição fala que a vida é o bem maior, aí eu lhes pergunto, a vida é o bem maior para esses que estão legislando e governando? Eles estão cumprindo a Constituição Federal? Eu estou mentindo? Quando eu vejo aqui, olha, sabe, tributação e orçamento, que regras nós temos nessa questão? Se nós somos um dos países, ou o primeiro ou o segundo, que mais pagam impostos nesse país, que ficamos com apenas 10% do nosso ganho, do nosso trabalho mensal, anual. Que tributação é essa absurda que sobrecarrega o trabalhador brasileiro? Isso é organização? Isso é cumprir com a Constituição Federal? Não. É contrariar totalmente a Constituição.
é ser arbitrário, é ser improbo. Porque se você tem regras, critérios, normas constitucionais para seguir e não segue, você é improbo. E as autoridades competentes tudo assistem, calados, e ainda liberando os bandidos, os marginais, os que carregam bolsas de dinheiro para cima e para baixo, os que superfaturaram obras, saquearam e roubaram o país. Então, gente, eu vejo aqui, ordem econômica e financeira. Aonde está a ordem econômica e financeira do Brasil? Aonde? Se a cada ano que passa, o déficit aumenta. E nós falamos em bilhões. E nós falamos em trilhões. E aí, tem que se procurar um caminho. E o caminho qual que é? Tributar o trabalhador. Fazer com que ele pague a conta. A conta desses malfeitores. A conta desses corruptos. A conta desses vagabundos. Nós não podemos mais aceitar isso, gente. Isso já passou dos limites. Há muito tempo. Tínhamos que tomar uma providência. Tínhamos que botar as coisas nos eixos. Os militares, como já deixou claro o general, eles não querem. General Vilas Boas deixou claro, não é função deles governar. Eles não querem isso. Só se for o último caso, a última alternativa. E mesmo assim, de forma provisória. Porque o Brasil é democrático. E o general Vilas Boas deixou isso muito claro. Só não pode extrapolar. Mas já estão extrapolando há muito tempo, general. Senhor general, já estão extrapolando há muito tempo. Já passaram dos limites há muito tempo. Ordem social, eu vou até tirar isso aqui. Vou fazer que eu não estou vendo. Porque o que tem de gente morrendo de fome, morrendo de frio, nas calçadas desse país, é coisa de outro mundo. E as comissões de direitos humanos, nada vêm. As autoridades tapam os olhos, tapam o sol com a peneira. Então, é preciso que todos os brasileiros se atentem, olhem para a Constituição Federal, olhem para a nossa Carta Magna, que já foi jogada no lixo há muito tempo. Há muito tempo. Desde praticamente quando ela foi criada. Ulisses Guimarães, num ato político, levantou a Constituição Federal e todo mundo aplaudiu e gritou. Os caras pintadas, os defensores da democracia falsa, os contra o regime militar, né? Porque com o regime militar, a batata assava, né? A baderna, essa baderna que aí está, né? Inclusive nas ruas também. Então vejam o quanto isso nos prejudica e tem nos prejudicado. Então quando nós falamos em Constituição Federal e nas arbitrariedades e no não cumprimento dos preceitos constitucionais, nós falamos em deterioração da nossa sociedade. E como que nós começamos a deteriorar nossa sociedade? Através de uma má formação familiar. Jovens despreparados. Jovens às vezes sem pai, sem mãe. Ou que estão presos, ou que morreram. Ou que o pai abandonou, deixou a mãe com o filho ou com a filha sozinha. E que ela não teve nenhum apoio social, nem familiar, para criar este jovem ou esta jovem. E aí ela se perde, sem fundamento, sem o norte, sem nada, sem um ponto de referência. E ela acaba embarcando nessa sociedade doente, contaminada. Que foi isso que essa Constituição de 88 promoveu nos últimos 32 anos. E eu estou dizendo isso e afirmando sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Então,
Gente, uma boa formação familiar, ela depende muito da boa formação das pessoas, das crianças, dos adolescentes, dos bons ensinamentos. Existem caminhos que facilitam isso tudo. Como, por exemplo, a igreja, como eu já disse na postagem anterior. Eles cirurgicamente tiraram esse direito do jovem de receber instruções escolares sobre religião. Volto a dizer, sem especificar, de forma ecumênica, sem dizer, olha, você deve ser católico, você deve ser evangélico, você deve ser espírita, você deve ser isso, você deve ser aquilo. Não! Você deve procurar a Deus. Nós somos um país cristão, predominantemente cristão, de maioria cristã. Nós não podíamos ter perdido essa coisa bonita, fraternal, de compaixão. Então, mas essa democracia falsa conseguiu acabar com isso. Né? Hoje, né, você precisa do quê? Ao invés de você ter jovens frequentando uma igreja, seja lá qual for a sua religião, exercitando esses princípios morais, esses valores individuais, fundamentais para a formação de um jovem, você tem que ter psicólogos. Psicólogos para orientar esses jovens que não podem dar soco no olho do professor ou da professora. Que não pode, no estado de São Paulo, mais de 500 BOs registrados contra alunos que agrediram seus professores. Mais de 500 BOs. A evasão dos professores porque não aguentam mais serem ameaçados, serem agredidos e até mortos. Não aguentam mais trabalharem de forma insegura, com traficantes na porta. A polícia passa, prende, leva para a cadeia, eles soltam. A polícia passa, prende, leva para a cadeia, dali uns dias eles estão lá de volta. Então nós precisamos revisar essa Constituição imediatamente. Revisar esse Código Penal que só tem benefícios. Mas nós precisamos, acima de tudo, começarmos a investir naquilo que não investiram nesses 32 anos para fazer do povo brasileiro uma boiada. De mim, não. E de muitos como eu, não. Muitos homens e mulheres como eu não se deixam levar, não se sentem parte desta boiada que vocês provocaram desde 88, nesses 32 anos. Nós vamos nos manifestarmos sim, pelo que é direito, pelo que é justo. Chega dessa baderna. Nós precisamos investir nos nossos jovens, investir em educação, saúde, segurança pública, investir no social, para termos alguma coisa a que nos apegar daqui 10 anos. Para termos um retorno daqui 10 anos. Famílias melhores daqui 10 anos, jovens melhores, profissionais melhores daqui 10 anos. Muitos pais não educam seus filhos a serem homens e mulheres, mas sim ensinam a serem machos e fêmeas. Infelizmente, é uma realidade. Eu ouço por aí uns absurdos que não tem cabimento. É essencial que quando, no decorrer desta formação, este jovem, esta jovem, devem aprender a serem cidadãos, a se autovalorizarem, e assim não acreditarem em tudo que dizem para eles, inclusive em salas de aula. Porque nem tudo que dizem para eles em sala de aula é verdade. É mera parte de
de um termo curricular, que criaram uma grade curricular que tem que ser passado para eles. Isso é democracia? Não, isso é governamental. Vem de lá da secretaria, olha, tem que ensinar isso aqui para eles, viu? Olha, não pode falar sobre isso, hein? Olha, não pode falar sobre aquilo, hein? Isso é democracia? Isto não é democracia. É a chamada democracia falsa que eu estou cansado de tentar mostrar aqui para as pessoas. Então, as jovens, elas são acondicionadas ao modo de vida que não é real. Ao modo de vida de que elas têm que valorizarem primeiro a beleza. As jovens têm que serem bonitas externamente. Elas devem dominar a situação, né? Mas, na verdade, o mais importante que a beleza externa e que o domínio é a evolução intelectual, minha jovem. A evolução intelectual, minha jovem. Porque tudo nesta vida passa. Tudo nesta vida passa. A beleza externa passa. Viu? O domínio provocado pela beleza passa. Mas o que você agregou, somou intelectualmente falando, não passa, só cresce e amadurece. E aí sim, você, por livre e espontânea vontade, terá o direito e a liberdade de escolher o melhor para você, com dignidade. Você não vai permitir que homem nenhum, ou seja lá quem for, tome conta da sua vida, dos seus pensamentos, das suas ideias, daquilo que você quer para você e para sua família. Então, gente, é importante ter essa noção, ter essa ideia, sabe? Porque a vida é feita de escolhas. E o que eu estou vendo por aí são pessoas se autodesvalorizando. São pessoas sem o mínimo de autoestima. São pessoas que se perderam ao longo dos anos, que perdeu sequer o amor próprio. Que não tem sequer um amor próprio. Se entregou para a vida e para aquilo tudo que esses caras pregaram, que esses caras criaram. Então, como eles nunca foram donos da verdade, mas foram inteligentes, criaram um dispositivo para manipular o povo brasileiro, para conduzir o povo brasileiro, para que eles atingissem os objetivos deles, na questão de enriquecimento ilícito e outras coisas mais, né? Então, diante de tudo isso, é preciso acordar. O povo brasileiro precisa se levantar. É um gigante que dorme, mas que quando despertar, eu tenho certeza, estes não vão dormir mais. E aqueles que já se foram, vão ficar em desespero, seja lá onde for que eles estiverem. Alguns devem estar no céu, outros com certeza no inferno. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês e seus familiares. Obrigado.